Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é: sentar corretamente previne dores no corpo? Sim, sentar corretamente previne muitas dores no corpo, não apenas a dor lombar, como dor cervical, dor torácica, dor de punho, dor de cotovelo, dor de ombros, dor de joelhos e pés. Por incrível que pareça, a correção de uma simples postura no trabalho, de frente para o computador, pode corrigir todos esses tipos de dores, se estas dores forem advindas da má postura, evidentemente. Então, o primeiro erro que acontece é esse aqui, olha. O indivíduo tem a cadeira bem alta, então note que os pés ficam balançando, e com uma cadeira alta você não tem o apoio para os pés, a sua lombar fica instável. Você precisa o tempo todo ficar se ajeitando e ainda assim, por não ter um apoio adequado, você não oferece estabilidade para sua coluna lombar. Com isso, ao longo das horas, ela dói. Além disso, essa postura de cadeira alta, você pode perceber como ela pressiona aqui, olha, ela pressiona a coxa e toda a inervação, toda a vascularização, inervação também, mas toda a vascularização que passa por aqui. Muitas vezes o indivíduo vem com a perna edemaciada, inchada, porque a circulação sanguínea ela é garroteada nesse ponto aqui em que a coxa pesa para baixo e os pés ficam balançando. Então, subir a cadeira nesse ponto é péssimo e muitas vezes o indivíduo faz isso para ter um acesso ao computador. Então, tudo precisa ser ajustado. Eu vou chegar já no computador. Descemos a cadeira, então note que os meus pés estão apoiando, aí eu coloco o meu quadril para trás e encosto. Então eu estou em 90 graus do joelho no ombro, 90 graus do calcanhar ao glúteo. Então nessa postura de 90 graus o nosso corpo não gasta energia excessivamente. As articulações trabalham com uma folga, elas descansam nessa folga e com isso o nosso corpo gasta menos energia e consequentemente dói menos. Ele se cansa menos e ele preserva mais a energia. Então, pés no chão. Aí o que adianta o pé estar no chão se o meu bumbum está escorregado para frente, percebe? Trabalhar assim, olha, com o bumbum escorregado para frente é péssimo, porque a sua coluna lombar fica sem nenhum ajuste, sem nenhuma estabilidade, sem nenhum descanso, para que ela, uma vez bem posicionada, te dê uma boa postura e não cause dor. Então, glúteos lá para trás, certo? Você tem que encostar o bumbum aqui no encosto da cadeira. Só que isso também não resolve todo o problema. Por quê? Às vezes o indivíduo trabalha assim, olha. Ele tem um mobiliário maravilhoso, cadeira excelente, mesa excelente, um computador de última geração e trabalha sem encostar no encosto da cadeira. Os estudos mostram que quando a gente fica mais de 2 horas nessa posição, é como se estivéssemos carregando sacos de 60 quilos na cabeça, como os estivadores do porto fazem. É uma carga muito alta para a coluna lombar e torácica e cervical trabalhar desta forma. Nós temos que encostar. Aí você pode me dizer, mas aí eu fico longe do computador. Aí você aproxima a cadeira do computador e não deixa a cadeira afastada e aproxima o corpo do computador. É o contrário.
encosta, aproxima a cadeira e você tem um acesso adequado ao computador. Uma outra coisa que acontece é quando a pessoa tenta ajustar o corpo ao computador. Então a tela do computador fica boa aqui, ó, na altura dos seus olhos. Para que isso aconteça, você não pode digitar com a tela lá em cima, certo? Senão você vai ter dor de punho, de cotovelo, contração de ombros. Então, o notebook, ele muitas vezes está ajustado para o seu olhar, para você nem ficar olhando para cima, nem ficar olhando para baixo. Só que o teclado fica muito alto. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter um teclado que custa super baratinho, que você liga lá e você digita baixo enquanto você olha alto. Ou você pode fazer como eu fiz aqui, olha. Pode ser uma solução caseira. Pega uma toalha dobrada, coloca ali e aí você tem a elevação da tela do computador e o teclado ele não fica reto desse jeito para o seu braço ficar alto. Ele fica com uma inclinação e nessa inclinação você pode digitar. Se a sua cadeira tiver um apoio de braços que sobe, as cadeiras ergonômicas normalmente têm, você pode deixar o seu braço apoiado no braço da cadeira. Eu aqui não tenho porque eu digito pouco aqui no meu trabalho. É mais para evoluir prontuário de paciente, então eu digito pouco, dá para eu digitar dessa forma. Mas se eu fosse trabalhar o dia todo na frente do computador, eu teria que ter um braço que levantasse de forma que eu pudesse apoiar o braço. Ou a tela do computador alta, um tecladinho aqui e eu digitando de uma forma com um teclado mais próximo de mim e com uma folga articular. Percebe? Então, muitas vezes a gente tem o mobiliário adequado, mas o posicionamento, a falta de consciência de como se posicionar com esse mobiliário correto é que causa as dores. Às vezes, o que acontece? A pessoa coloca o computador muito lá para trás e se é uma mesa muito comprida, além dela fazer isso aqui, eu já vi essa situação aqui, olha, como a tela do computador fica alta e a pessoa não tem um teclado, ela usa o teclado do notebook, ela digita assim, olha, digita desencostada com o apoio do cotovelo na mesa e com o punho super alto. Então, essa pessoa veio até mim com uma dor no cotovelo e com uma dor no ombro, que ao detectarmos essa situação, exatamente isto que acontecia, a gente conseguiu corrigir e esta dor foi sanada, esta dor foi totalmente resolvida com o reposicionamento correto e é claro, uma vez que aquele tecido está inflamado, encurtado, alongado, a fisioterapia foi no sentido de devolver a condição muscular para aquela região, mas a fisioterapia evoluiu muito bem e muito rapidamente. Portanto, meus queridos amigos, se você tem uma dor crônica, ou seja, que está com você há muito tempo, de difícil resolução, ou seja, você já tentou várias especialidades médicas, fisioterapêuticas, acupuntura e não logrou sucesso e não conseguiu uma melhora, desconfie de que os fatores ergonômicos posicionais do seu dia a dia não foram investigados e tratados corretamente. Procure a orientação de um fisioterapeuta. Não desista de encontrar uma solução para a sua dor, porque o nosso corpo é altamente funcional. Ele é perfeito e ele foi feito para dar certo, percebe?
Então, se você tem uma dor, não é porque é assim mesmo, não é porque você ficou velho, não é porque você tem que se conformar, é porque você ainda não descobriu a causa e não tratou esta causa corretamente. Esta é uma dica preciosa que muitos tratamentos ignoram e que você, uma vez sabendo que esse tipo de situação pode acontecer no seu ambiente de trabalho e também outros tipos de situação ergonomicamente incorretas, por exemplo, na hora de dormir, você pode estar dormindo todo torto e isso pode estar causando muitos problemas, muitas dores e às vezes uma indicação. Não é só qual travesseiro eu tenho que comprar, não é isso. É a altura do travesseiro, é a forma correta de dormir, é o tipo de colchão. Então, a gente faz uma higiene laboral na sua vida, uma higiene no ambiente de trabalho, uma higiene no ambiente do sono, uma higiene no ambiente de lazer, que como você fica ali jogando o seu videogame ou assistindo as suas séries e os seus filmes, às vezes também de uma forma totalmente desleixada, entendendo então que isso seria um relaxamento no seu momento de descanso, quando na verdade é uma condição que propicia, que gera lesão músculo-esquelética e que você não está conseguindo identificar e por causa disso não está conseguindo corrigir. Procure sempre a avaliação, a opinião e as orientações de um fisioterapeuta, porque com certeza você poderá ser ajudado, se não completamente, poderá ser ajudado de uma forma consideravelmente boa. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!